Olá, olá, pessoal! Estamos aqui de volta hoje com um episódio maravilhoso, um convidado espetacular. E vai lá na nossa página, nos seguir no Você_Podcast. Vai na nossa página do YouTube e se inscreva. E agora com o nosso website maravilhoso, lotado de conteúdo, para te lembrar que você... Pode. E hoje aqui com Sandro Luzes, meu Deus, fisioterapeuta da seleção brasileira de beach soccer também, né? Tudo sobre quiropraxia. Palavra difícil, hein? É bem difícil, eu e a Thalita estamos aqui treinando o nosso português, porque tá difícil. é praxia, quiropraxia. Mas vamos lá, hoje... Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Que privilégio, né? Olha só, ele cuida de todos os jogadores da seleção brasileira. Gente, quando o povo vem aqui pro Rio, pros mundiais, quem cuida é ele. E daqui a pouco é nós, né, amiga? Nós vamos lá também, estamos precisando. Mas fala pra gente um pouquinho da sua história, como que foi chegar até aqui, porque hoje você alcança uma posição privilegiada, né? Tá aí no meio desse povo todo, cuidando dessas pessoas tão importantes para toda a comunidade, pro povo brasileiro. E estão tudo ali na sua mão, mas eu tenho certeza que para chegar até aqui não foi fácil. Alguma coisa aí aconteceu, várias coisas aconteceram e a gente quer saber mais sobre tudo isso. E também, claro, sobre a saúde, né? Todas essas coisas que são importantíssimas para o nosso bem-estar. Pode deixar comigo. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite. É a primeira vez que eu estou participando, né, de um podcast. E pode deixar que eu vou contar tudo mesmo, como foi, até para ter uma motivação a mais para quem está iniciando na área, né, da fisioterapia. Trabalho assim, de prevenção e cuidar do corpo, né? Para dar uma vida mais longa aí ao nosso corpo, nosso sistema, nosso organismo. Isso daí é muito importante. Não deixar acontecer para depois procurar um profissional. Então isso daí eu vou focar bem, vou ficar bem no pé de cada um, como são os meus atletas, meus pacientes, meus amigos. Isso daí eu cobro bastante também. E a gente tem que se cuidar também, né? Demais. Isso que eu vou querer o cuidar de vocês preventivo é melhor do que, né? Melhor prevenir do que remediar. Meu pai já dizia, melhor prevenir do que remediar. É verdade. Isso daí, hoje em dia, a fisioterapia esportiva, né? Eu sou um fisioterapeuta esportivo já há 24 anos nessa área. Então, já trabalhei nos principais clubes do Rio e fora também. Eu trabalhei na Arábia, foi na época que o brocador, que era o Hernani do Flamengo, foi contratado e saiu do Flamengo, foi para a Arábia, eu fui junto com ele. Acabei ficando lá um ano, aí depois eu conto como é que foi essa experiência. Aprendeu, né? A língua? Porque todo mundo, um pouco, mas lá é mais o inglês. Senão você tem que aprender o árabe. Mas eu tinha um tradutor. Eu já fui com essa, sabe, primeiramente, né, como era a primeira vez, aí tivemos essa exigência de ter um tradutor lá com a gente e foi válido, mas nada melhor do que a gente chegar e falar, né? Com dar certeza. dura em alguém, explicar, porque você na sua própria língua. E vai estar um outro lá falando mais manso. Então é mais fácil a gente aprender. A Thali e eu estamos tentando aprender português já tem uns tempos, né, Thali? Falando bem, para com isso. Português é difícil, gente. Português a concordância está tudo muito difícil mesmo. Mas assim, eu volto a me apresentar, eu sou da fisioterapeuta da Seleção Brasileira da base e da categoria principal do beach soccer, tá? Mas já trabalhei também na Seleção Carioca de futsal. Comecei lá atrás, assim, na época que eu me formei. Era muito difícil você entrar nessa área. Meu pai é médico, ele é pediatra. Eu falei assim, meu pai vai conseguir um emprego para mim, né? Não foi fácil, porque não tinha. Tem que esperar alguém sair para você ter um conhecimento para poder entrar em algum clube. A minha ideia era essa, porque eu já tinha estagiado também no clube, foi no Flamengo. Na época o futsal era muito bom, sabe? Era muito bom mesmo, que era a rivalidade sempre, Flamengo e Vasco. Aí meu pai falou assim, você vai quando você se formar, eu vou conseguir um emprego para você, aqui no hospital. Meu pai é pediatra lá do Hospital de Clínica Bangu. Falei, beleza, primeiro eu começo no hospital, vou pegar a experiência para depois tentar em algum clube. Nada, sabe? Não conseguiu? CTI. Eu estudei a minha faculdade inteira de esportiva, né? Estágio, tudo, aí ele conseguiu CTI. Era a única chance CTI que eu tinha. É o quê? É emergência, né? CTI. É o centro de tratamento intensivo. Dali, a responsabilidade maior, só que é respiratória, pneumo. O que eu fiz? Eu zerei a minha faculdade e tive que fazer uma pós-graduação em pneumofuncional, que é especializado em CTI, intubação. O que o pessoal passou no Covid, nos hospitais, era eu ali dentro. Fechado, no ambiente CTI, com óbitos, sabe? Várias nada coisas. Que você queria, né? Nada. Não era seu perfil. Assim, não era a minha praia. Não era sua praia. Mas aí eu comecei, e graças a Deus, acho que eu não fiz a pós-graduação, acho que no sexto, assim, foi no terceiro ou quarto mês, assim, no quarto mês que eu cheguei e fui convidado para ir trabalhar na América do Rio. Como eu já tinha experiência de estágio no Flamengo, eu agradeço até hoje, esse meu supervisor, que é o Robério Gervásio, ele está até trabalhando no Maranhão, vou dar um abraço aqui para ele. É o meu mestre, assim, da desportiva, que me motivou muito para entrar nessa área.
foi o único que me deu oportunidade, sabe? Que era difícil. Então, vamos estagiar para poder pegar um nomezinho, um conhecimento com atleta, com diretores, com médico. É o principal você ter uma confiança de um médico, sabe? Foi quando eu fui chamado para ir para o América. E sem remuneração. América é a Copa América? Não, é um time é um time, América. é um time. América Futebol Clube. Que tem a sede na Tijuca e o campo era em Edson Passo. Então eu fui nessa troca para pegar a experiência. A América até hoje tem uma dificuldade, é o quarto time do povo carioca. Aham. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas o América é sempre o quarto, sabe? Sempre o queridinho de tudo. Só que o América nunca conseguiu, sabe? Mas na minha época ainda estava na Série A. Eu nem sabia Portanto, que existia América, eu sabia tem dos América. outros 4. Que mais famosos, são mais famosos, né? Sim, Todos são os três. times grandes que a gente fala. É. Vamos falar considerar pequeno porque, né, ele não tinha tanta estrutura e investimentos como os times grandes têm, né? Entendi. De parte de receita. Mas aí, começando, né, por onde eu comecei a questão no futebol, foi lá, que aí eu fui para a Copa São Paulo de Juniores, é a principal Copa do futebol de base. Fui só para ter uma experiência mesmo, pegar uma confiança e, quem sabe, né, ser efetivado no clube. Fui com o diretor médico. Doutor Ulisses, por isso que eu tenho até que falar, sou eternamente grato a ele. Fui com o diretor médico na época, a responsabilidade grande. Uau. Por mais que a gente fale assim, já tenho a experiência, eu fiz o estágio. Nunca você é um novato, sabe? Claro. Sempre. Eu estou 24 anos de formado, eu estou sempre aprendendo. A fisioterapia e a medicina esportiva hoje, ela cresceu muito, muito, muito. Então, cada mês ou cada semana tem aparelhos novos, entendeu? E você tem recursos novos de terapia manual, evoluiu muito. E recursos de reabilitação acelerada. Porque o atleta não pode ficar... Tem um entorse, a gente já tem os graus das lesões, a gente já tem que falar para o diretor ou o presidente o tempo que ele vai ficar em tratamento. Às vezes eu estou lá atendendo, caiu, teve uma lesão, eu entro em campo também, sabe? Eu faço os primeiros socorros. Eu acho que na minha faculdade eu fiz 4 ou 5 períodos de primeiros socorros. Até no bombeiro eu fiz, porque ele dá... Né, ele dá ali na hora. SOS. Às vezes, na minha época, não tinha médico, não tinha ambulância. Olha a responsabilidade que eu tinha. Era todo sua. Sandro, porque o América não tinha como contratar um médico. E o diretor não ia muitas vezes, porque ele era diretor de Salgado Filho também. Então ele não ia. A responsabilidade era muito grande. sua. Então, voltando a falar quando eu fui para essa Copa São Paulo, não perdeu o foco, teve uma lesão, eles falam assim, onde o Sandro chega, tem lesão. Falei, por um lado é bom, porque eu me destaco, apareci na televisão. O Sandro chega, teve um campeonato mundial de futebol amador no Zico, eu chego, tá tudo bem, eu levo a equipe, tem uma lesão sempre grave. E assim, ainda bem, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência, é lógico que tem a mídia, mas eu não quero que ninguém se lesione. Mas é certo ter alguma lesão. Eu não consigo parar e eu gosto disso, né? Mas eu já tenho tudo preparado, ambulância, equipe médica, já para poder fazer o resgate, a gente não pode demorar muito. E fora fraturas expostas, concussão, que tem muita lesão de... Nossa, meu Deus. Mas hoje tem muita prevenção, até o suportezinho bocal que a gente bota no UFC, os jogadores estão usando também, que hoje de cabeçada, futebol? perdem dentes, sabe? Isso. Eu dou esses cursos, eu dou essas palestras, a importância da prevenção, até com o próprio corpo. Seu foco maior é esse, É a né? Que é prevenção. o mais importante. É a prevenção. Porque se você prevenir, não vai ter essas lesões. Você já tem que pensar no perigo, o que pode acontecer. Acidente acontece, mas Exato. as chances de você ter um acidente, se você está preparado, é bem menor. É menor. Você vai ter o acidente, mas não Você vai vai ter ter. o acidente vai ter, mas o que vai causar o acidente vai ser menor. O grau né? da lesão vai ser A menor. lesão vai ser menor, é isso. Vai ser menor. Vai ter, mas vai ser menor. É uma prevenção. Hoje em dia, lá na seleção, o atleta é ensinado na base, na categoria de base. Ele só entra em campo se fizer uma botinha comigo, uma botinha no tornozelo, qual nós temos muitos entorses, onde o pé vira, né? Às vezes pisa no pé do outro, pisa em buraco, o campo às vezes é irregular, e acontece muito de ter entorse. Então a gente faz uma botinha preventiva para deixar o pé justinho, não perde o movimento, mas dá uma segurança quando tiver entorse. O ligamento, o talo fibular que a gente fala que é onde tem mais lesão, na parte de maléolo lateral, ele não desgasta tanto. Ele vai e a faixa segura. Tornozelo, caneleira, uma caneleira que põe no meio da canela, porque ali tem muito trauma, carrinho. Nossa, demais. Se você vê a perna de um jogador, fala assim, esse é jogador. Aquela canela toda marcada, sabe? Meu filho tá agora. De jogar soccer, a mim jogar futebol do Brasil. Você foi, uns amiga? 4 meses atrás. Ai, amiga. Foi em família, tá? Que horror. A Meu família- sobrinho joga família da bem, voadora. que ele é daqui, ele foi pra lá faz pouco tempo. Você saiu com a canela roxa. Você não tem ideia. Eu vou depois te mostrar minha canela. Fica não, fica pra sempre, cara. Minha tatuagem. canela tá assim até agora. Como assim?
fica um buraquinho ali. E quando não tem o desgaste da pele, os jogadores fazem até tatuagem ali para poder esconder as marcas das lesões. Não, e as lesões e dói, aquilo fica Meu filho tá lá no Mirassol. Parece que quebra não quase. Não tem músculo para proteger, vai direto na tíbia. Então, é uma dor absurda. Porque às vezes tem um músculo na frente do osso mas quando vai na canela, que a gente bota a caneleira, caraca, é uma dor. E vai com chuteira, dá uma dica aí, porque você falou da caneleira. Meu filho tá no Mirassol agora, tá fazendo um teste lá. E ele usa caneleira, mas no primeiro jogo dele, no primeiro dia, entraram com cravo na lateral, assim, ó, da batata. Um pouco mais para trás. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Hoje em dia eles ele botam ficou com a pele toda, tipo, criou uns caroços, assim, ó. Fica contraturado, né? Fica. É do trauma local, acontece isso mesmo. Mas não tem como a gente ter também muito recurso que isso vai acontecer mesmo. Essas caneleiras antes eram pequenininhas, eram feitas por medida, porque cada uma tem uma perna, perna tesoura e a perna varo, né? Então a tíbia ela é varo e tem também a parte do joelho que ele é valgo. Então é tesoura e a perninha tesoura, sabe? Então era feita por medidas. Então era uma caneleira muito grande, só que eles acham que realmente fica pesado, atrapalha. Não gosta. Se você vê alguns jogadores aí, eles usam, sabe o quê? Pequenininha. Não, eles cortam um papelão, isso é em off. Papelão e bota como se fosse a caneleira, sabendo o risco que eles têm, né? Jogador profissional. Já vi muito disso, cortar um papelãozinho, botar, porque o árbitro, quando entra, ele olha se tá. Senão ele pede para sair. Não, Thali, eu tô te falando, Lucas, eu vou lá e eu compro... de atadura. Hoje a gente tem a Coban, que ela fica justinha. Porque a chuteira eles usam muito apertada. A chuteira, é uma das prevenções. A chuteira, eles tiram a sola. Olha o problema que já vai causar na frente. Eles tiram a sola e usam o número apertado, para ficar bem justinha. Aí você vai botar uma meia e uma proteção de atadura ou de Coban, fica muito apertada, sabe? Eles não gostam nada disso que fique limitando um pouquinho. E nem caneleira. Às vezes eles gostam de jogar até com meia baixa. Não querem nada, sabe? Levantar short. Não, o meu filho, ele fala, mãe, tem que ser a caneleira menorzinha possível. Aí quando ele teve esse negócio, eu falei, tá vendo? Se você tivesse usando aquela caneleira que eu comprei pra você, que é maior, mais larga, ela teria protegido você mais. Mas eles querem aquela pequenininha da Nike, branquinha, que só tapa assim a canela aqui, ó. Olha, dependendo da altura, né? Da minha altura. Olha o tamanho da minha tíbia. Vou botar uma coisinha aqui. Aí eu tenho que rezar pra não acertar aqui nem aqui em cima, né? Isso mesmo. Não vale. Agora, quando é parte muscular, porque tíbia tinha que pegar a proteção dela toda, né? Que quebra, né? Se vir muito... Pega. E eu já peguei vários tipos de fratura e fratura exposta. O que segurou foi a caneleira. Quando eu peguei, tirei a perna, tirei a caneleira, tava o osso exposto. Que agonia. E a perna caiu. Eu não servia nunca para fazer essa profissão, amiga. Aí asepsia local, mobilizar e levar para o hospital. Porque aí você tem tempo por causa de bactéria, porque entra areia, entra grama, sabe? Fica o osso exposto meio, o atleta ali urrando de dor. E eu já peguei isso tudo sem médico. Isso tempos atrás. Hoje tem uma regra, graças a Deus, o futebol evoluiu muito, porque é muita força, é muita lesão. Então o risco do clube ser processado, sabe? De morte, se não tiver morte súbita. Hoje é exigido, realmente entrou, tem um avaliador, temos cardio, temos ortopedista, temos um clínico, temos todas as equipes médicas de cada área para poder fazer essa avaliação e prevenir o clube de certos processos futuros, sabe? Primeira coisa já é a parte de cardio, né? A liberação, que essas mortes súbitas vêm acontecendo direto. E aí eles fazem um teste antes e ainda fica no clube esperando durante liberação. todo o jogo para se precisar deles, ou não? Não, quando você chega, você foi contratado. Aí você faz teste articular e teste de cardio, entendeu? Eles fazem todos os jogadores. Todos. Assim que chegou no clube, isso é uma regra. Entendeu? Senão ele não está apto. É que nem você tem uma liberação médica, porque estava tendo muito problema com morte de cardio. Sim. E por que essas mortes de cardio estavam acontecendo tanto? Que a pessoa não estava preparada para ter aquele ponto ou já tinha algum problema no coração? Já tinha algum problema. Sem saber. Sem saber. Às vezes ele é atleta, ele é bem alimentado, faz tudo certinho. Tudo certinho, mas não sabe, não fez uma investigação como é que tá uma válvula, como é que tá, sabe, se tem algum bloqueio. Nossa, triste, né? É triste isso, Sandro. Tem que saber. Aí uma que você faz, imagina, o exercício é muito pesado, seu coração não aguenta. Bloqueia, aí você tem. E muitos já dão até no teste. Você teste de esteira, teste de esforço que a gente fala. Ficam todos lá, né? Stress test que a gente chama nos Estados Unidos. Você faz o atleta ali, já dá e ele já até desmaia.
melhor dar ali, porque tem uma equipe do que fora. Eu já peguei vários assim. Você imagina, o fazendo atleta já foi Nossa, contratado, deve ser já tão tá com difícil não contrato, poder jogar. tipo assim, chega Aí- lá. Cara, Aí é entra, o difícil. que entra agora? Aí entra a psicologia, né? É difícil. Para poder chamar e falar assim, ó, Difícil. daqui para frente. E essa é uma área que não tem como voltar mesmo. Dependendo do diagnóstico, não tem. Lesões, como foi do Ronaldinho Fenômeno. Ah, você não vai jogar por causa de um tendão patelar, né? Isso tem médicos que não têm experiência. Você não volta mais a jogar futebol. É lógico, aí entra a fisioterapia, entra os médicos daqui já são envolvidos. Você vai jogar. Tem lesões que falam que não, mas Se depende. tem muito médico, sabe, que É. não é da desportiva. A desportiva realmente diferencia de qualquer um outro, sabe? E aí diferencia isso A aí. fisioterapia, se você pegar, vai para a seleção, vai lá, bota um fisioterapeuta de clínica para ir para uma seleção. Não dura um mês, não dura rola, nem uma não rola. semana. Não, é Porque totalmente você tem diferente. toda a equipe multidisciplinar, você tem que saber lidar com a equipe multidisciplinar, você tem que provar que sabe, você tem que ser assim, ó, a lesão é grau 2. Hoje nós temos recursos na fisioterapia, junto com a área médica, que a lesão de grau 2, uma lesão de estiramento muscular, que é de 30 a 45 dias, a gente consegue de 15, 20 dias o atleta já está Jogando. jogando. Temos um muito, muito bom. É muito bom. Hoje tá absurdo, porque ninguém sabe disso. Aí que eu quis fazer, com essa experiência que eu tive durante... Eu não terminei o América, né? Já tô pela... Aí Mas você foi, tudo bem. conseguiu, mas voltando ao começou no América. Comecei Começou no ali América. pequenininho, tal, e Sem remuneração, só para mostrar meu trabalho, para ver se eu teria chance. sem remuneração. Sem remuneração. Uau. Só bancaram o hotel, bancaram minha alimentação, porque já tinha Aham. direito, e fui. Deixei tudo aqui, família, né? Já era casado, já estava pensando em casar, na verdade. Aí fiz um ótimo trabalho, teve um médico lá de São Paulo, chegou o principal atleta, ainda além de Santos chegar a ter lesão, é sempre com o principal. Aí o treinador vencia, eu falei, caraca, chegou, teve um entorse de tornozelo, voltando, De tornozelo. veio de gesso, engessado. Ixi, o meu filho joga assim. Joga engessado, isso me mata. Que eles liberam lá nos Estados Unidos. É mesmo? Eles colocam... sabe aquele plástico que tem o... Plástico, sabe quando chega alguma coisa numa caixa que não pode quebrar? Aquele Sei. plástico que sei, estoura. sei, sei. de bolinha. Bolinha. Sei. É. De arzinho, né? Aquela bolinha de Jarzinho. arzinho. Ó, meu filho, É? enrola o braço e volta a jogar. É um Cara, risco de queda, né? Porque Queda e daí o atrapalha problema é bater o gesso no próximo jogador, Ah, entendeu? sim. Então, É essa é a mesmo? preocupação, não é o braço do meu filho que tá quebrado. Caraca, a É gente ele no bateu futebol a gente vê de tudo. Não. A gente fala assim, eu vou morrer, não o vou ver dele é tudo. Meu filho basquete. Não, mas meu filho jogava futebol americano. época Essa era foi o último season dele. Ele quebrou a última temporada dele de Eles futebol. Que liberaram? ele teve que abrir. Ele já jogou quebrado várias vezes. Mas muitas muitas vezes. De gesso. De gesso. gente. Mas aqui eles não liberam, não. Que aqui é é o máximo Estados é Unidos esparadrapo. libera. Isso é uma Não pode loucura. ter brinco, Simplesmente não pode a ter gente- nada que atrapalhe. Eles pegam a nota do Chique, né, médico, coloca a bolinha e ele volta. Novamente, ele tem que colocar isso pra proteger o próximo. Mas acabou. E ele fez cirurgia aqui, porque quebrou muito. Número 1, Achei ele que foi legal. quebrou, jogou com a mão quebrada o resto do jogo, que ele quebrou no meio do tempo, não falou pra ninguém. Eu acho que por isso que ficou tão grave. Aí ele teve que ir pra um especialista, não foi só no hospital, teve que ser referido pra outro hospital. E questão de talvez uma semana, Essa- 10 dias, os Você tá Estados vendo? Unidos para esporte é extremamente bruto no corpo. Eles são muito competitivos. E lá o esporte de high school, que a gente fala que é o isso não é um segundo grau, esporte, tipo, não é um profissional. Ele tá jogando na escola e tá Mas é o competindo com time- outras escolas. É um time de liga, Sim, que sim. vocês Time de chamariam liga. Lá tem aqui. muito isso. E lá tem É. muito isso, eles são extremamente competitivos, que o de liga vai ganhando do estado, vai pro país, Sim, sim. aí ele viaja no Já país começa a todo. rodar, né? Então eles Viaja levam no isso estado. seríssimo. E como ele era um jogador muito bom de futebol Importante, americano, né? Para a equipe, né? acabou. Aquilo ali tava no championship, tava no campeonato. Eles estavam Então, jogando nem contra aí- outros estados então, já. nem aí. É. E futebol americano dá pra você ir, né? Você não precisa do braço pra pegar a bola, porque ele era defensa. Colocou ele na defensa e foi. É uma Essa eu não loucura, sabia, né? não. Eu Achei acho, que foi eu vamos acho uma ver, vamos ver loucura. tudo, é. Eu acho Porque uma realmente loucura. até brinco, coisa que possa, assim, vir atrapalhar o próximo, né? De ter arranhão. Não pode. Você vê Gabigol, que sempre com uma faixinha, a gente usa muita coisa, muito esparadrapo e a kinésio tape mesmo. Isso daí para não ter mais de gesso.
Caraca, Esse é um médico do Children's Hospital. Conhece mesmo? o Children's Hospital de Não. Boston? Um dos melhores hospitais de criança. mesmo? Eu falei, Kelvin, Tá você só liberado, vai né? se o seu médico do Children's Hospital te Liberar. liberar. Porque, cara, isso é um absurdo. Mas não é nem o médico Aqui- liberar, não, é são os a clubes. própria É um cirurgião. escola, São os clubes, a própria escola. liga liberar você para jogar dessa maneira. Aqui não libera, não. Não libera. Eu acho errado. Eu né? também. Claro que 100%. 100%. Aqui, eu volto a falar, na minha época não tinha ambulância, tinha nada. Hoje em dia, se não tiver ambulância na hora do jogo, perde a equipe que é mando de campo, perde por WO. E ainda, assim, 3 pontos. A outra equipe vai ser Uau. considerada vencedora, ainda ganha e de 3 a 0. sem nem jogar. Só que lá Sem tem nem jogar. ambulâncias em todos os campos, até nos jogos Graças a Deus. de meninos Pelo novos. menos, né? Tem ambulância, tem o trainer, que a gente chama lá, que é um fisioterapeuta, né? Eu acho que ele não tem os degrees, Credenciais. Os credenciais seu, entendeu? Certo. Lá é um pouco mais baixo o trainer. Ele só tem não é um fisioterapeuta, mas ele está sempre, tem todo jogo, tem que ter um trainer e tem que ter... um socorrista, né? E tem que ter ambulância, Certo. exatamente. Socorrista. Isso é É importantíssimo. importantíssimo. Não, pelo menos é o cuidado, né? Do respeito, pelo menos, né? Do atleta que está lá. E o cuidado mesmo, né? Do próximo, que é o ser humano. Tem o cuidado de preservar. Porque aí, vamos falar assim, se prejudicar o que já foi feito, né? Um pós-operatório, Cara, aí não... ele pode ficar com uma deficiência, né? Com Uma o resto da limitação vida. funcional perto da vida, só porque participou de 2 jogos. Tem clubes que é assim, era a infiltração, a infiltração. Se você usasse 3 infiltrações assim, de corticoide, assim, você limita, eles não sabiam disso, acaba limitando e correndo o risco de ter ruptura dos tendões. Eu tive entorse, toma infiltração, o cara vai jogar. Mas no dia seguinte está mascarado ali a dor, né? Antigamente era muita infiltração. E aí... É vida curta. O atleta por tem vida isso, curta. tem vida porque curta. Eles têm que estar na pensar no vitrine. agora. É uma cobrança do empresário, do clube, do presidente. Ele tem que estar Eu lá. sou muito... E eu fica sou muito... contra o saúde resto do da atleta. vida, Não, cara. e eu Fica sou- contra o resto da vida. Eu sou muito chata com isso. Lá em casa, as crianças, meu marido sempre falam, ai, tu é chata, porque eu sou muito assim. Você não pode pensar só no agora. Eu sou muito. Vamos ver lá na frente. O que isso vai causar lá na frente? Eu tenho esse pensamento. Consequente. Eu tenho esse pensamento. Eu sou uma pessoa completamente consciente das consequências que tudo vai trazer. E eu não gosto de inconsequência. Pessoas inconsequentes aqui. Eu vou fazer isso agora, eu vou tomar uma injeção de cortisol, de Só corticol. pra participar de E uma- aí eu vou participar e amanhã a gente vê o que dá. Porque aí você vai uma hoje, uma amanhã. E aí as pessoas têm muita tendência a fazer isso. É um jogo. É um jogo. É o jogo, é isso que importa agora. Mas, gente, Deus me Vai livre e sair caro, guarde. né? Acontece alguma Vai sair coisa. caro lá na Pode frente. sair caro lá na frente. Sai. Então eu Sai sou caro? eu sou muito dessa. A conta sempre chega. A conta Chega. chega. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se a gente não se cuida, É isso. a Chega. conta sempre chega. E para quem é empresário como eu, para mim é ótimo. Vai ficar Pra vai você. gastar dinheiro comigo. Vai Verdade. ficar um tempo lá se É tratando. verdade. Podendo resolver logo no início, para um pouquinho, para 10 dias. Pronto, não vai ter Resolve, problema. fica futuro nem nada. 100% e Custo bora. benefício depois, vai gastar um dia. Se não tiver um bom plano de saúde, e aqui as clínicas de plano de saúde você não é muito bem atendida, as coisas não funcionam muito bem aqui por causa disso. Eles acabam gastando dinheiro comigo, que é uma empresa particular, para poder ficar bom. Porque senão tu vai ficar 60, 30, 6 meses Com fazendo dor. a fisioterapia para não recuperar em 20 sessões comigo. 10, 20 sessões numa clínica, não só comigo, mas essas clínicas particulares específicas para a desportiva, ele vai ter esse gasto ainda, né? Vamos falar assim. Mas receita vamos dele. lá, voltando lá na O América. América. Aí teve essa Você lesão. teve que cuidar do jogador principal, O no seu principal. primeiro teste. Teve o gesso, né? Que aqui não é. Sabe o que eu fiz? Eu olhei, o raio-x não tinha nada no raio-x junto com o médico. Falei, doutor, confia. Tirei o raio-x. E no hotel mesmo. Consegui lá amolecer, consegui tirar. Tirou o gesso, no caso. O gesso, tirei o gesso. Acabei tirando o gesso, joguei o atleta para onde? Para piscina. Não tem impacto, fui fazendo os testes, né? Evolutivos. Levei para piscina, não estou sentindo nada, foi um leve entorse. Se eu fosse confiar na medicina, no médico que não é especializado, era um médico de hospital público lá de São Paulo, chegou, teve entorse, é logo o gesso, né? Imobiliza. E ele estava em pleno campeonato. A gente estava numa Poxa fase vida. boa, que não podia, era já Uau. mata-mata, se perdesse estava fora. Tirei o gesso, comecei a fazer a fisioterapia. Foi pro jogo, teve vitória, agradecimento na roda, a melhor coisa do planeta. delícia. Né? Que tem a roda, nossa, que a gente reza e tal, né? Pra proteger todos nós. Deu tudo certo. O que aconteceu? Voltei pro Rio, fui efetivado e ainda fui pro profissional.
Uau! Aí eu comecei Foi assim Mas que você viu a conseguiu entrar. atitude? A Você atitude conseguiu sua Em um vitória. mês eu consegui. E essa vitória é Muito muito, rápido. muito E você melhor foi- que seu pai tivesse conseguido que você entrasse por teria. ele. É. E você Sim, e o foi mais mesmo. importante, Consegui sozinho. Conseguiu sozinho, Sem ninguém, exatamente. mostrando o que eu sabia. Na época eu considero pouco, hoje eu sei muito mais, né? A gente vai aprendendo cada dia mais. Mas foi assim que eu comecei. Aí entrei no futebol, fiquei no América, fiquei uns 4 anos lá ainda, só com o América. Na época eu comecei logo com o Tita, o treinador Tita, que era da época do Zico. Então era uma responsabilidade, eu muito novo. Eles não confiavam, só confiavam se eu mostrasse, alguma coisa. sabe, ali, ó, provar que eu recuperei o atleta. Eu tinha já uma clínica, eu já comecei a abrir aqui, sabe o que eu fazia? Eu era novo, então eu era fã dos famosos, estava lá, falei, cara, e eles me obedeciam, sabe? Eu achava isso interessante, falei, cara, eu era fã desse daqui, porque eles contratavam Carlos Germano, Jorge Luiz, só atleta que era de time grande, pro América. O América tinha uma situação boa. E eu olhava assim, não, faz isso, faz isso. Eu falei, caraca, eles estão me obedecendo, né? Agora eu cresci, né? Mas eu abri a clínica até domingo. Dependendo do América, o América não tinha situação, eu já tinha uma clínica com outro sócio, então eu tinha uma estrutura boa, então eu trabalhava de domingo a domingo e, ó, conseguia recuperar os atletas para todos os jogos do América, estava todo mundo apto, eu conseguia sempre esvaziar o DM porque eu trabalhava de manhã à noite, é integral. Às vezes a pré-temporada é muito importante porque o atleta está parado, você não tem boa alimentação, não tem nada. Ali no hotel é um Big Brother de homens, às vezes são 30, 35, 40 homens. Era o melhor reality. Faz um Big Brother de homens, de futebol, que você vai ter audiência. Porque imagina 30, 40 homens juntos. Coisa. Não, é aquele de não encosta em mim, você sabe. É coisa Uma de louco. loucura. E na fisioterapia você tem que regrar, porque senão eles ficam lá, dormem no teu quarto. Já fiz isso, já dormia muito no quarto dos atletas, dos principais atletas, porque antes do jogo teve uma lesão. Aí eu tenho que tratar e fazer teste antes do jogo. Olha que responsabilidade. Para ver se ele vai pro jogo, porque o treinador tem que saber. E você que qual fala que pode se vai ou se não vai. Eu que falo junto. Eu falo, porque ele tá comigo direto, depois o médico vai, bate o martelo junto comigo. Sandro, vamos lá. Aí o médico entra com o exame para saber se recuperou mesmo ou não. Foi aí que eu comecei, aí eu peguei com o Tita, onde o Tita vai, ele me chama. Eu ia morar com ele no México, aí ele começa a rodar. Olha isso, tem 23 anos atrás. Uau! Foi quando eu comecei, onde ele vai, ele me chama, sabe? Entrei para a comissão técnica dele e fora os outros treinadores que eu conheci, jogadores, porque no mundo do futebol é isso, é conhecimento mesmo, você provar também que é bom. Porque senão você não vai ser lembrado. Você tem que mostrar serviço, senão você não vai ser lembrado. Aí peguei, depois fui direto pro Botafogo. Fui pro Botafogo, aí depois comecei a rodar, sabe? Peguei Flamengo, peguei o Vasco, também na época do futsal, cara, com o Falcão. Só tops mundiais, sabe? A responsabilidade ali sempre de cuidar dos feras, né? E daí foi. Aí eu tinha mudado já de clínica, porque eu estava viajando muito com futebol. Falei assim, pô, eu não vou ter mais clínica não, que eu não estava conseguindo. É aquilo, se o profissional não estiver, você cai o rendimento. Meu sócio já não conseguia segurar sozinho, porque não tinha esse retorno. Aí acabei saindo de clínica, só fiquei futebol. Foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira. Porque eu era assim, já era um destaque já no Botafogo, tinha minhas reabilitações muito boas. Eu gosto muito de fazer estatísticas, assim, quantas lesões, para saber aonde está dando erro. Junto com a fisiologia, a preparação física, sabe, a parte nutricional. Então eu fazia essa estatística, que isso, foi muita lesão muscular esse ano, esse mês está tendo muita lesão muscular. Por quê? Vamos mudar isso, esse treinamento. Legal. O que está acontecendo? Vamos fazer um trabalho regenerativo na piscina, está tendo muito esforço, e todos chegam lá na parte do departamento médico, é como se fosse um confessionário. Eles chegam lá, eles sempre vão falar assim, cornetar, é a nossa gíria aqui, falar mal da preparação física. Que eles só querem ir para jogo, eles não querem fazer treino físico no sol. Não querem. Cara, isso é muito importante. Eles não querem, eles não entendem, isso sabe? mesmo, Eles não entendem. é isso mesmo. Quando eu entro, assim, quando começa a temporada, eu sempre dou uma palestra explicando o que nós vamos fazer, para ele entender que é importante, mostra os resultados, para eles participarem, entendeu? Com a preparação física e com a prevenção da fisioterapia. Porque no América, quando eu pisava no campo, para fazer trabalho de campo, trabalho de movimentos que eles realizam nos jogos, eu fazia os testes. Antigamente o físio não era muito bem-vindo no campo. Graças assim ao filé, Nito Petroni, ele junto com o Odir, que é o fisioterapeuta da equipe principal hoje da equipe principal do Brasil, eles sempre bateram isso e defenderam a gente, né? Porque o físio também tinha que estar no campo, na beira do campo, dentro do campo. Então, eles não queriam, tipo assim, tinha mídia filmando, porque o fisioterapeuta tá lá, isso não é trabalho da preparação física? O preparador físico ficava louco.
Aí o médico que viajou comigo lá por uma América, falou assim, não, o Sandro vai ficar aí. E eu mostrava, eu fazia tudo, recuperava todo mundo e eles tiveram que me engolir, né? Como dizer, mas eu acho que isso é muito comum. Até para nós. Uma vaidade fora fora da parte esportista, né? Vamos colocar. Eles precisam, isso aí é algo que tem que ser parte da vida deles. Mas nós também, como seres humanos que vamos para academia, fazemos corrida, precisamos de um certo cuidado. E a gente ignora isso. Sim. É super fácil. É comum. Tô bem tô comum. magra, tô bem comum. Tô bonita, não preciso esticar, não preciso ir pro quiro, não preciso... É ou não é? É verdade. Você Cara, tocou no isso é ponto comum principal, demais. Eu saio, vou correr e não estico. Aí depois fico reclamando que tá doendo. O físio... É verdade, ela tem toda a razão. É o principal. Eu vou ter que... Porque a gente pensa assim, eu quero sair, quero queimar 700 calorias hoje. Eu não estou pensando que eu estou fazendo para o meu bem-estar, eu não estou pensando na minha mobilidade, eu estou pensando que eu quero sair, quero queimar 700 calorias, não é assim? Eu quero fazer o peso que eu quero estar bonita. A maioria de nós é assim. Eu acho que nós temos que começar a pensar um pouco mais em... Eu estou saindo fazer isso, com esses passos, vou gastar meia hora esticando, vou fazer isso. Claro. Porque eu estou indo correr para minha saúde, não é para mim queimar caloria. Claro. Você está entendendo a diferença da mentalidade? Sim. O que ele está falando ali é totalmente diferente do que eu faço. Do que a maioria faz, inclusive eu. Eu ainda vou pro yoga, pro meu pilates. A maioria. Mas eu não estico antes de fazer o exercício toda vez. Não. Né? E tem que ser toda vez? Toda vez que eu for ir para academia. Física. E você aconselha, porque veja bem, eu já tive várias pessoas, fisioterapeutas mesmo, falam coisas diferentes. Então, tem uns que falam que você tem que fazer o alongamento antes de começar. Outros já dizem que você tem que fazer um determinado aquecimento, dar uma aquecida, deixar o corpo quente, fazer uma corridinha de 5 minutos na esteira e aí você vai malhar. Porque eu malho, no caso. Certo. E alguns falam que você não precisa fazer nada, você tem que fazer no final. Acabou o exercício, aí você vai lá, dá uma alongada nas pernas, nos braços, alonga os músculos. Qual é a maneira correta de fazer isso? Pelo amor de Deus. É assim, eu faço uma pergunta. Eles te avaliaram? Viu o déficit de mobilidade? Viu se você tem alguma dificuldade? Cara, ele falou algo muito legal. Eles não te avaliaram. Assim, se eu chegar... Cada pessoa, então, seria uma coisa. Cada pessoa, a gente diferencia. É diferente. Escutamos não adianta eu chegar, ontem. vamos aquecer. Não. Eu vou ver a sua deficiência, eu vou ver se tem alguma alteração em pelve. A pelve, eu sempre falo para os meus estagiários, quem eu ensino, é o nosso centro de gravidade ali. Ali é o nosso comando. Você fala é o quadril. Daí sai disfunções para membro superior para inferior. Se você não corrigir a pelve, não adianta eu só tratar de sua cervical. Eu tenho que corrigir sua pelve. Que aí eu vou lombar, dorsal, cervical. É um conjunto. E dali eu vou ver como é que está seu joelho e como é que está sua pisada. É assim, ó. Eu começo a correção. Não adianta eu ir na causa. Eu tenho que saber a causa. Não é direto no foco problema. Da lesão. É uma tendinite. O que é? Quando você falou alguma coisa assim, eu falei, cintura escapular, eu já sei onde liberar para soltar mais o seu ombro, sabe? Se não for articular. Se for articular, eu vou saber que é um bloqueio articular. Mas isso tudo é uma prevenção que você falou. Bato o martelo, é muito bom mesmo. E é onde eu quero voltar no futebol. O físio, eu não quero fazer parte de preparação física. Eu quero ajudar. Hoje em dia, eles me chamam, Sandro, faz lá teu trabalho. Olha como as coisas, assim, melhoraram. Porque eu vou fazer trabalho preventivo. Eu sei que deu um alto índice de pubalgia. O que é pubalgia? É uma lesão no pubis, aqui no final do reto abdominal. Certo. Que aí começa na virilha e já é uma lesão pouco vascularizada que demora de 6 a 8 meses. Começou a doer, sabe o que eu faço? Eu pego o grupo inteiro, boto no meio do campo. Eu tenho uns vídeos lá da Arábia que eu ensinei os árabes a fazer isso. E ninguém sabia como é esse tipo de prevenção. Botava no meio e fazia trabalho hoje, vamos prevenir pubis. Fazia o core training, que são os músculos profundos, e fazia o equilíbrio muscular. E depois, todo mundo no RPG. Eu dividia. RPG. Reeducação postural global. Junto com a osteopatia e a quiropraxia. Que eu faço os ajustes e depois eu vou manter com o quê? Com estabilidade, que é um pilates, uma yoga. Faço a ginástica natural. Pilates e yogas Você acha muito importante. É muito bom. Quantas vezes por semana é o ideal? Olha, eu prefiro 3 vezes na semana. Ok. Mas e aí, como que você faz musculação e aí mais pilates, yoga então, e mais isso? É muita coisa. O que eu tenho que saber qual é a sua atividade. O atleta de futebol,
É diferente. De segunda a segunda, vamos falar assim. Isso. Aí o que sobrar, eu vou fazer mais um regenerativo e um trabalho preventivo. Certo. O que está em deficiência. Ali a gente vai buscar com os aparelhos que a gente tem. A gente tem um aparelho que a gente faz que é para saber o equilíbrio muscular, se ele tem mais força na parte anterior de coxa ou posterior. Ali tem a termografia, que a gente tem uma câmerazinha para saber onde o músculo está. Quando fica mais vermelho, eu sei que o músculo está sendo mais exigido. Aí eu entro com a prevenção para liberar essa musculatura. Hoje a gente já tem a parte de vamos falar assim, de aparelhos, né, de aparelhos modernos que já identificam antes que o problema aconteça. E deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, eu fico te ouvindo aqui e o meu filho fica na minha cabeça, né? Porque como é o sonho dele, sou jogador de futebol, ele já joga há muitos anos, tem 16, agora vai fazer 17, joga desde os 8 anos de idade, sem parar, várias ligas. Nos Estados Unidos, ele sempre teve em alguma liga, tá no MLS lá. E aí eu fico pensando, para uma pessoa que está entrando na carreira, né, que quer ser jogador de futebol, de basquete, de futebol americano, o que quer que seja, esse trabalho também tem que ser feito já com eles, não? Porque sim. O Lucas, você falou aí de virilha, disso, daquilo, e ele sempre tá reclamando de uma dor aqui na virilha do lado direito, sempre. E aí ele joga, aí toma remédio, põe aquela faixa preta, e aí daqui a pouco a dor volta. Provavelmente tem alguma coisa que a gente não tá sabendo que tá acontecendo. Hoje eu sempre... E lá nos Estados Unidos, desculpa, só para complementar aqui, a gente levou, você lembra que eu tava no telefone com você, levei ele para fazer um MRI, né, que entra dentro daquelas máquinas, aí eles injetaram alguma coisa nele antes para poder, dilatar a imagem, tipo um ar, alguma coisa. Exatamente, um contraste. E injetaram aqui nele para poder dilatar e pôr um ar lá dentro para eles poderem ver melhor, e aí fizeram o exame de eu acho que é ressonância magnética, né, que entra lá dentro da máquina, enfim. E aí, não tem nada. Não virou nada. Nada. Né? Às vezes pode ser um desequilíbrio. Porque a única coisa... Porque um lado vai estar mais alongado, outro encurtado, ele está sobrecarregando ali. Aí pode ser uma perna que ele chuta mais, que ele exige mais. Sim, é a perna que ele chuta mais. Então, aí você vai ter que fazer essa correção. A liberação desse músculo. Os jovens... Mas o MRI sempre vai mostrar tudo? Porque o que eu acho, assim, né, que é um diferencial dos médicos aqui do Brasil, de verdade. Eu adoro a medicina brasileira, porque é um diferencial. Lá, infelizmente, porque lá, infelizmente, é o seguinte, a máquina mostrou, beleza, a máquina não mostrou, acabou, não tem nada. Por quê? Sabe por quê? Porque eles têm tanto medo de tomar um SUL, que aí tudo é Tylenol. Alguém ser processado. Entendi. Porque lá tudo é processo. Se você me der um diagnóstico errado, você tá no sal. Né? E no Brasil, não. No Brasil tem aquela questão. Tem a questão no Brasil de tipo assim, de realmente é o seu dom. É um dom que você tem, é o seu estudo, é a sua prática, é a sua experiência. Você coloca tudo isso junto e aí você tem as máquinas, você tem todas as outras coisas para complementar isso e dar um diagnóstico. Mas você não vai confiar só na máquina, certo? Mas eu posso te falar uma coisa? É exatamente o que ele falou ali antes. Não é porque eles têm medo de ser processado, amor. Os Estados Unidos não fazem esse trabalho porque tudo roda em cima do seguro, tá? Lá eles não vão prevenir. Eles vão arrumar se estiver errado. Eles vão remediar. Como no Brasil, ele é particular. Então, se você quer ir lá no médico, no clínico, por isso que ele falou que o clínico não funciona. Você foi no clínico, você quer ir no clínico e... Não, especialista, amiga. Mas especialista foi especialista. Clínico, não é esportivo. E tem que ser coberto. Porque... Amiga, especialista esportivo. Mas eu levei o Lucas num especialista de esportivo. Só que o seguro não vai cobrir algo preventivo. Eles vão cobrir se tiver algo errado com ele. Então, o médico sempre vai te dar o que o seguro vai cobrir. Se você quiser algo particular, você pode pedir. Só que eles não vão te dar automático. Você tá entendendo? Então, esse trabalho preventivo, a maioria das seguradoras, acho que no Brasil deve ser a mesma coisa, eles não vão cobrir. Então, a pessoa tem que tirar do bolso para pagar. Entendeu? Porque se não tiver nada de errado com você, eles não vão arrumar. Entendi. Eles só vão arrumar se tiver algo de errado, entendeu? Mas cabia a ele mesmo. Não deu nada. Tem muito atleta que simula uma lesão porque é um jogo
que ele não vai se destacar, isso tem muita malíciazinha interna. Aham. Aí o atleta faz logo o exame. Não deu nada, e eu já tinha feito toda a avaliação nele, tem que E ter você sabe que não tinha? Falei, ó, tá apto para jogo, não tem para onde fugir. Porque o clube tem que ter isso. É para ontem. Então o clube já sabe que tem um laboratório, fazer exame, já tem um hospital para poder... Não pode perder tempo. E é tudo assim, da noite pro dia. Então o atleta não tem como dar o migué que a gente fala aqui. Eu sei como o atleta de migué. Eu volto a falar, os bastidores do departamento médico, eu escuto um que chegou bêbado. O que eu vou falar? Se eu queimar ele, ele me queima com o grupo. Eu tenho que saber jogar com ele e com o médico. Eu vou falar assim, meu irmão, pô, para ele não queimar meu trabalho, eu tenho que chegar e falar, ó, eu vou falar pro médico, tá bêbado, como é que vai viajar agora, que não tem condições, ficou sem dormir, tava na noite. Caraca. Aí é um jogo, para não chegar, tem que saber chegar. Difícil. Como chega no presidente, que um atleta principal não vai estar no jogo importante. Como? Complicado. Antes do que eu faço meu trabalho, eu fecho com o departamento médico e, ó, se não, o que houve, Sandro? Que o atleta assim? O que eu vou falar? Você não tem prova viu nenhuma. isso? Aí eu vou no atleta, sei, a gente tem que saber lidar com o atleta. Eles confiam em mim até hoje, todos confiam. Criou um relacionamento, né, Sandro? Tem que saber jogar muito bem para a cidade esportiva, tá? Porque senão você não vive no futebol. Para você entrar no ônibus, você tem que saber onde você chega. É muito difícil. É complicado. A gente tem muitas informações e tudo é para ontem. Então, as coisas que a gente sabe de bastidores, a gente tem que, às vezes, segurar. E quando o treinador, eu fiz meu trabalho rápido e o treinador não me avisou que não queria esse atleta. Ele estava apto, eu falei assim, vamos atrasando, segura ele mais 2 dias que eu não quero ir pro jogo. O que eu vou fazer? Eu falei, cara... E você que tem que dar essa notícia? Não, você tem que segurar. Você tem que segurar como se ele precisa de cuidado. É difícil. Eu querendo Poxa, me destacar, que situação difícil. Caraca, o Sandro recuperou rápido. Aí o treinador, Sandro, segura mais ele mais a semana. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tinha mais nada para fazer com o atleta. Olha a nossa situação. Bastidores não é fácil. Bastidores é muito difícil. Porque tem isso aqui, eu não quero. Porque tem treinador que chega e fala assim, ó, eu não vou... Mas tem treinador que não quer botar o nome dele em jogo. Joga pra gente. Claro. Aí eu boto pra preparação física, ó, vai ficar mais agora fazendo parte física, depende do treinador. Aí eu já jogo mais pessoas, né, pra ficar envolvida nisso, pra poder liberar até. Ele, Sandro, eu tô bem, não sei o que, tudo bem dele. E o treinador, Sandro, segura, porque senão vai sobrar pra mim. Aí eu coloco o treinador. Uau. E você hoje foca mais na sua clínica. Você ainda cuida do Mundial. Eu sou responsável dos eventos agora. Do Rio, Mundial. Do Rio, todos os eventos mundiais, de beach soccer e de futebol. Do beach soccer eu fui convocado, é só convocação mesmo para a seleção principal do beach soccer. Já tem uns 5, 6 anos, mais convocações, que tem o físio... E o beach soccer tá super popular no Brasil, né? Tá. No assim, Rio é muito também. Bom. O brasileiro parece que não tá na areia, parece que ele tá correndo, sabe? A preparação física da seleção na areia é muito difícil bom. Demais. Dobra, né, o tempo, né? Você correndo em piso duro é 1 hora, é que nem você correr só meia hora. Olha lá, olha lá essa foto, que legal. Fomos campeões aí na Copa Sul-Americana. Então, só esses são os feras aí da nossa seleção, sabe? E você tem agora a sua clínica de volta, reabriu a clínica. Tem, eu tô há 12 anos com a clínica, porque quando eu fui convocado, os atletas principais, assim, que eu sabia que ia ter futuro, assim, pô, Sandro, eu posso me cuidar, então eu vou ter essa responsabilidade de cuidar desses fenômenos, sabe? Então, eu abri uma clínica desportiva, fui campeão lá, que eu tenho pilates, eu tenho piscina, eu tenho estúdio de musculação, eu tenho espaço bom para grama sintética e caixa de areia. E fora os consultórios, que eu tenho ortopedia, tenho ultrassonografia. Tudo no mesmo lugar. Isso tudo é lá na Physio Sport Center. Que é super famoso aqui no Rio. Que é onde eu divulgo elas também nos eventos, sabe? Eu levo a minha equipe, então levo o nome da clínica, Physio Sport Center, para todos os mundiais que a gente acaba fazendo. Futebol, bodyboard, surf, rockman, que é o skate. Tudo que você imaginar assim, eles acabam já conhecendo. Onde eu comecei mesmo foi no showball, que até conheci o nosso amigo Wallace, Bola 7, né? Bola 7 esteve aqui com a gente. Trato até hoje do Ricardo Rocha, que era o nosso xerife, né, da época da seleção também, Djalminha. Então, eu acabei pegando essa confiança deles e mostrando também resultado, né? Que se você não mostrar... Isso é o mais importante. Você não é ninguém. Então, foi aí que eu comecei mesmo. E voltando no América, para a gente finalizar, eu sempre tive isso em mente, assim, quando eu fazia alguns jogos, caramba, eu vou chegar lá na seleção. Quando eu ia na Granja fazer uma show, eu falei, caramba, isso aqui acho que sabe, eu vou chegar. Foi quando eu consegui, eu sempre falo assim,
até para os meus pacientes atletas, vocês têm que ter o seguinte: para você reabilitar, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto. Vai dar ou não vai dar? Eu ainda falo assim, se você... Eu vou fazer uma explicação para você de alguma lesão. Se você der uma explicação antes, é uma explicação. Né? Se você der uma explicação depois, pode ser diagnóstico. Uma desculpa. Que aí você pode ter algum outro. Depois, entendi. Exatamente. Então você explica entendi. tudo antes, você faz o prognóstico nosso antes, eu falo tudo, como vai ser o tempo e tal. Isso nós somos cobrados. Se você com a experiência, você tem que passar tempo. Que ali tem dinheiro envolvido, tem empresário envolvido e tem o clube envolvido. Muita coisa. É muita coisa. Você explicar antes é uma explicação, explicar depois é uma desculpa. Isso deve ser sempre friso. É verdade. Isso é. E com meus estagiários, para eu me dar bem com os estagiários, eu sempre falo e vejo que eu não tenho vaga, porque tem muita gente me pedindo para pegar essa experiência, porque eu levo para os clubes, eu levo para pegar essa experiência esportiva que mulher não tem muita, sabe, não tem chance para entrar. Hoje em dia a gente ainda tem algumas mulheres, porque os homens, você pensar assim, uma mulher no meio de tanto homem, né, fica aquela dúvida ainda, será que é seguro? Será que eles vão respeitar, não tem realmente mulher nesse meio, né? Você levantou um ponto muito importante. As mulheres, elas conseguiram se infiltrar em vários meios, né? A gente vê aí mulher na política, a gente vê mulher médicas, advogadas, e nos esportes. Muito bom. Está entrando agora, já tem um tempinho que ela está entrando, mostrando o trabalho que é capaz, e elas estão ali, ó, mostrando postura e eles estão obedecendo, porque senão roda. Senão no futebol vai rodar. Quanto por cento mais ou menos? A nutricionista, porque, olha, ainda tem pouco. Precisamos assim, 20% da... 20%. 20% mais ou menos? Tem. Tem isso mesmo. Aí, para a própria orientação para quem trabalha comigo, eu também falo assim, sempre você tem que chegar e falar assim, elogiar em público e corrigir no privado. No privado. Né? Porque ali no particular, e você sem humilhar ninguém, né? Você ter essa chance. Claro. Eu sempre fui assim, porque eu não quero, né, que façam isso comigo, eu não vou fazer isso com outro. Então, por isso que eu acabo... o Sandro, você tem uma energia, você tem uma luz, você tem um brilho. Porque onde eu chego mesmo, eu vou chegar, vamos embora. Eu vou te motivar, porque ali dentro é todo mundo com dor. Às vezes eu encosto na pessoa, eu fico com sono mortal, me dá... Porque é muita energia ali pesada, de dor, de sofrimento, sabe? A pessoa fica sem paciência. E eu vou superar, eu vou conquistar aquele paciente difícil ali. Que às vezes ele não vai confiar em você. Não vai. Eu vou, encosto, eu conquisto. Eu sei, eu vou conquistar. Não é assim, tem gente que você faz. Não, atende ele você. Eu falei, deixa comigo. Eu vou lá, dou o meu chamego ali, eu passo a confiança e vai. A gente tem que mostrar. E eu sei isso é a diferença do líder. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Se eu souber que alguém assim tem alguma coisa, né, não é muito chegado a mim, eu vou fazer tudo o possível. A gente faz o nosso, né? Exatamente, eu vou fazer o meu melhor. Aí é problema. Mas eu sempre vou, eu também faço muito isso. E respeito muito quem está comigo, sabe? Eu sempre faço isso mesmo, faz. Que ali, depois, eu tô olhando, eu sei tudo o que acontece na minha clínica. Não precisa chegar e falar para mim, eu sei que você errou ali, mas no final eu vou te corrigir. Mas vou assim, te motivar, porque você tem que ser boa para trabalhar comigo. Assim, porque eu quero confiar em você, porque eu vou estar atendendo mais. Exatamente. E o paciente já confiou em você, eu ganho mais. E eu tô motivando uma profissional que ela não vai largar essa profissão de jeito nenhum. Eu quero ter essa motivação, sabe? Porque muita gente da minha turma, eu nem sei para onde for, são 24 anos você atrás. Você está levantando líderes. Dentro da sua clínica. Criando líderes. Você está criando líderes. Porque ninguém tem coragem hoje de chegar, abre uma clínica, abre lá, vai lá sozinho, faz teu nome. Do jeito que aqui é o nosso país, do jeito que nós temos impostos, ninguém motiva a gente a abrir outras clínicas. É muito difícil, né? Hoje em dia, para você reduzir imposto de renda, a saúde sofre, eu não estou nem querendo falar de porque tudo é nota. É o direito mas é nota, porque a saúde, para você reduzir, né, você tem tantos gastos, mas se é um imposto que eu pago, muito caro, que eu poderia abrir uma outra clínica e gerar novos empregos. Exato. E se as coisas funcionassem, eu pago. Feliz. Porque eu também vou aqui falar, amo meu contador, meu advogado, sabe? Que eles são muito ali certinho, eu durmo tranquilo. Porque vem fiscal, sempre alguém querer alguma coisinha, achar algum erro por causa da concorrência. Pô, por que o Santo tá assim, sabe? Por que o Santo tá tão cheio?
tem os concorrentes, que a gente, eu falo hoje, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Você pode abrir uma clínica na minha frente, eu não tenho problema, eu só vou melhorar a minha. Nós somos igualzinhos. É uma motivação que eu vou fazer a segunda andar, que eu não tenho mais espaço, a minha clínica é muito grande, sabe? Falei, beleza, mas eu me garanto, eu não tenho medo de alguém abrir. Só a única competição é você. Exatamente. Só, o minuto que você resolver parar, tal, essa é a sua competição. O que vai abrir na frente não é competição, porque tem para todo mundo. Tem para todo mundo, e tem os médicos assim... me mandaram embora do Botafogo. Olha essa história. Porque eu abri uma clínica no mesmo bairro que ele tinha uma clínica. Não vou nem citar nome. Aí eu falei, por que tá me mandando embora? Eu era o destaque do Botafogo, estava na seleção, tinha que ter Ele mandou uma outra pessoa falar, não, por causa... Eu falei, então eu teria que abrir uma clínica em Niterói? Eu falei, sabe o que é? Tinha chamado ele para ser meu sócio, hein? Só que ele queria levar todo mundo, que eu também não... Sabe, muito sócio, sabe como é que é o problema? Eu falei, não, só se for você. Ainda ofereci. Não, passou um mês, mandou assim, menos de um mês mandou meu sócio embora, ele também era do Botafogo, falei, tá comigo? Tá comigo, eu tenho muito conhecimento. Já peguei ele, botei no mesmo emprego, no dia seguinte tinha um emprego, que eu já sabia, e trabalhava muito com o Pilates, Wander também, que, amo esse menino, meu sócio até hoje confiou no meu objetivo, o que eu faço, ele assina embaixo, sabe? E irmãos mesmo de alma, só pode ser. É um acelerado, ele é um pouco mais desacelerado, sabe? Sempre tem. Caraca, mas ele vem comigo. Os melhores casamentos de trabalho que eu falo, que é um casamento, né? Sócio é um casamento, cara. E ele é melhor, coitado, eu até fico rindo depois, ele nem sabe, vai saber agora. Eu boto uma pilha nele só pra saber qual é. Aí ele vai, tadinho. Eu falei, caraca, assim, palestra na minha faculdade, eu era o rei de seminário de horroroso. Que eu ficava assim, eu não conseguia, eu falei, todo mundo esperava eu ir no seminário, dar um seminário, eu falei, não quero ser professor. Porque eu era engraçado, eu não sabia nada, eu só falava, eu me tremia, sabe, para botar em público. Hoje em dia eu dou aula. Hoje em dia eu falo, se me deixar, eu não paro de falar. Eu adoro ficar na frente e ensinar. Hoje eu tenho um curso da Desportiva, que os estagiários mulheres não têm acesso ao clube. Eu tenho os amigos que têm presidente de clube que me oferecem o clube para dar o curso. Aí eu vou lá, dou a teórica e depois eu faço a prática no campo de futebol. O que o atleta faz, ninguém sabe como são de bastidores. Faço na piscina, faço na sala de musculação, ensino a correção. Então essa prática e na vivência, eles conhecendo assim como é o hotel, como é a alimentação, como é a vivência dentro de um clube de futebol, gente... Muda tudo. Muda tudo. E a procura é muito. Não adianta eu chegar aqui e ficar dando um cursozinho e mostrando vídeo. Eu gosto de estar lá, fazer a vivência. Assim, sabe? Caramba, a grama, ver aquele campão, ele chegando, como é a parte, sabe, logística de um clube, ninguém tem. Aí eu tô levando assim vou levar pro Atlético Paranaense, vou levar pro Vitória, que tem, devido à seleção, eu conheci bastante gente no Brasil, para levar esses cursos e pegar os acadêmicos de cada região para poder mostrar como é a vivência, né? E a experiência nossa e o que está funcionando hoje na fisioterapia dentro de um clube. Que muda muita coisa, hoje tem muita coisa nova, e eu quero mostrar isso também pro povo. E isso tá sempre, né, à frente e usando as coisas novas é o diferencial. É o diferencial. O problema é que a maioria das pessoas não tem acesso a isso. É difícil ter acesso a isso financeiramente, ter o tempo para aprender as técnicas novas. Sim. Você tem que ter os recursos. Reciclagem é importante. Entendeu? Tem que ter os recursos. Então isso é muito difícil. Então é fisioterapeuta, quiroprata. Certo. Tem mais umas coisas aí que você falou no começo. Osteopatia também, eu sou osteopata, quiropratista, RPG. Isso dentro da base da correção postural, sabe? Fora os cursos, o que você falar de curso aí da desportiva, eu tenho. E eu fiz muito curso também dentro da área da educação física, que a gente anda de mão dada, né? Eu tenho que saber o que ele faz para poder saber o que ele está fazendo para poder evoluir. Sabe, eu sou muito ativo na área desportiva. O atleta chega lá, ele vai sair condicionado e fortalecido. Na minha clínica eu tenho um preparador físico junto comigo. Eu abri um estúdio para isso. Eu tenho estúdio completo. A estrutura é outra. Então eu tenho um professor de cada setor meu tem um profissional, sabe? Então dali você entra, você vai sair 2 horas e meia depois. Então você chega lá, faz barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Você já sai, Mas sai com o corpo, pronto pra ir pra guerra, minha filha. Eu não dependo. Você vai pra guerra e o corpo vai sair inteirinho de lá. Eu não dependo de te encaminhar, faz a musculação tal no ângulo certo, porque depende do ângulo, né? Você depende de muita coisa. Então, esses primeiros, essa fase inicial da reabilitação, eu tenho que estar do lado. Então, eu falei,
eu vou montar. Devido à convocação da seleção, eu montei essa desportiva. Você viu a necessidade, Eu né? faço tudo. E é uma necessidade grande. E eu faço tudo. Exatamente. Quem chega lá fala assim, Sandro, se essa clínica tivesse nos Estados Unidos, se essa clínica tivesse... Então, queria ia uma ser dessa outra lá. coisa. Se essa clínica tivesse isso, essa estrutura, vocês vão falar, Sandro, tá perdendo, é que eu não tenho tempo. Se você fizer, assim, acha o local que eu levo a minha equipe, eu posso me organizar e estar junto. Levar para a Zona Sul aqui e tal. Não tem. São poucos. E são meus amigos. Encontrar. É porque você Com tem que todo meio que recurso é duplicar uns difícil. 10 Sandros aí para poder montar uma em cada lugar. A gente costuma Fazer dizer que a tem gente ter um novo queria casamento. fazer um clone de algumas pessoas na vida, né? Mas às Fazer um vezes... clone do Sandro e Sim, levar sim, para os como Estados queria. Unidos para fazer uma dessa lá para nós, né, amiga? Mas sabe qual foi uma surpresa? Tem Minha filha necessidade. nunca imaginava que ela fosse fazer fisioterapia. E ela tá fazendo. Entrou agora. Tá indo pro segundo período. Às vezes isso acontece. Às vezes vem, aí vai isso se tornar um acontece. fenômeno. Aí eu falei, caraca, agora vem comigo. Vai Porque eu ter. já sei que eu vou me afastar Encaminhar. um pouquinho, já posso ir deixar ela já assumir, sabe? Pegar essa vivência comigo. Você Ela viveu, foi um né? orgulho. Eu falei, Trabalhar caramba, menos, eu né, tenho surpresa, Eu Sandro? não sabia que ela ia fazer Você tá fisioterapia. querendo já dar Trabalhar uma menos. desacelerada, né? Quero só ficar com cultura. Quer Mas antes você vai nos estralar. É verdade. Antes você queria dar um Vocês vão crescer mais uns 5 centímetros. De tanto Ah, que eu vou delícia! puxar vocês. Oh my God, é o meu sonho ser um pouco mais alta. Então você vai ver. E você sabe de uma coisa que é muito engraçado? Eu sempre tive 5'3". Sempre, 5'3", 1,63. E aí, agora, a última vez que eu fui medir, eu tava com 1,62. Eu falei, gente, eu tô muito nova pra encolher. Ainda não. A falta dela, tá vendo? Encurtamento. Eu vou, Encurtamento. ele tá falando que a gente vai... Ele vai te dar esse centímetro. Você vai me Vou te dar dar hoje. meu centímetro. Vai lá. Alguém me roubou um centímetro. Mas né? A tendência é essa, a gente ficar, né, com essa hipertifose. Gente, incrível. Mas aí tem Incrível. o equilíbrio e o ajuste que a gente consegue. Ótimo, adorei. Fechou, Nossa, foi fechou ótimo. com chave de Legal, ouro legal. agora, eu ganhando um Episódio. centímetro. Ai, que legal. Mas eu Aprendemos sempre muito. motivo, eu sempre motivo mesmo quem tá comigo a não desistir mesmo. Sabe que é difícil, eu falo assim, abre, ninguém hoje em dia tem coragem. Tenha coragem. Hoje a gente tem a ferramenta muito boa que é o marketing. Eu não tenho Sandro, você não vai ver Sandro surfando, Sandro tocando bateria. Você vai ver Sandro profissional. Que às Exato. vezes, vou tocar só nota, é muito boa e às vezes é ruim. Que eu ia voltar para um clube grande e tinha um diretor que queria me levar. Só que o coordenador da Físio viu, assim, caraca, olha como é que é a vaidade. Esse aqui é melhor do que eu. Eu vou correr risco de perder minha vaga, olha. E eu conhecia todos os envolvidos e o diretor não me contratou porque também eu tenho um currículo melhor que ele, vamos falar assim. Hoje em dia, falta tempo para todo mundo, não precisa ficar... Claro. Ele podia me aceitar e ficar ali junto comigo, a gente... Assim, Crescer junto. eu vou aprender com ele, junto. eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. Ali é sempre uma troca. Não voltei porque meu currículo estava muito exposto no Instagram. Uau. Às vezes é bom porque, caramba, não tem ninguém. Se não tivesse um coordenador, saiu todo mundo da física, eu ia voltar. Mas como tem um ali, chegou assim, Elisandro, não tem como te chamar porque eu não currículo posso tá ficar muito mal grande. com o pessoal daqui de dentro por causa da sua contratação. Quer ficar um ambiente? Eu falei, não se preocupe, vai ter outra oportunidade. Entendeu? A minha Incrível. esperança é Mas realmente... isso é bom, porque você está ajudando bom. muitas pessoas com esse currículo no social media. Você está alcançando muitas pessoas que você não ia alcançar de outra maneira. Que Verdade. provavelmente precisam da sua ajuda, entendeu? Não, precisa mesmo. Então isso Eu é sei muito que bom. Eu tenho que, assim, a parte da comunicação, a timidez, você não vai ter o seu brilho, você não tem como mostrar a sua energia, a sua positividade e a sua luz. A timidez de lidar com o ser humano, se isolar, eu sempre pego o estagiário, tenta conversar, ver como chegou, Isso ver é como importante. se melhorou. A timidez não vai te levar, você realmente tem que tomar lidar com o público, você tem que ser comunicativo e ter força de vontade e motivar sempre o próximo, para poder ter a recuperação. Sair da Isso é zona do importante. conforto, né? Eu saio Se isso direto. não é o seu natural, Eu saio temos direto. que sair da zona do conforto, Tirar porque alguém senão da você não zona vai de conseguir conforto. se destacar. É muito difícil tirar alguém da zona de conforto. É muito difícil. O meu sócio sofre É o comigo. mais difícil. É Puxo ele, muito difícil. né? Eu também com o meu, mas sempre tem o mais quietinho e o mais pra frente. Ela tem uma, claro que nós estamos mais pra frente. Você tem um, eu tenho um. Mas é bom porque aquela pessoa ensina a gente a também você segurar vai quando ali, tem que segurar, Claro, entendeu? claro. Então é um balanço ali muito Sim, nada de gostoso. exagero, é lógico, é porque bom. às vezes a gente quer fazer algo que não é necessariamente bom e aquela pessoa te segura. E quando a gente tem que tirar eles da zona de conforto, tira. Então esse balanço é gostoso, Mas é né? bom. Depois ele me agradece, tá?
Com certeza. Ele vai, caraca, eu falei, cara, tu foi muito bem. Eu falei, não, pô, obrigado. Me agradece. Eu falei, tá vendo, Claro. cara, como você consegue? Senão não ia tentar nunca. Nunca. Tente, pô, tente que você vai ter Tente vitória. sempre, tente É, sempre. Você E a sempre gente pode, né? Sempre. Então, com essa mensagem, vamos aqui, né, dizer, olha só, é sempre tentar incentivar, porque é esse o motivo que nós estamos aqui, para sempre lembrar o nosso público que você Pode.